Olá, que bom ter você aqui. O livro escolhido é Onde Está Deus? Ele foi escrito e ilustrado por Victor Kelleher e Elise Hurst e traduzido para o português por Ana Maria Machado. Vamos ouvir juntos? Onde é que Deus mora? Perguntou Pedro. Sua irmã mais velha, Janete, apontou para o teto. Lá em cima. Lá? Onde? No sótão? Janete foi até a janela e apontou para o céu. Não, é mais alto, tipo lá em cima. Pedro pôs a cara para fora da janela. Ele só via nuvens. Não consigo ver ninguém, disse. Janete tossiu. Deus não está exatamente lá em cima. Ele está. Ela tossiu outra vez. Escuta, por que você não pergunta para o papai? Papai estava lendo o jornal. Então, onde é que Deus mora? Perguntou Pedro. Papai girou o dedo no ar. Deus, ele está por aí. Por aí onde? Pedro ficou pensando. Ele procurou no corredor. Nada, a não ser um skate velho. Ele saiu e procurou lá fora da casa. Nada, a não ser alguns arbustos e o seu cachorro busca-pé. Voltando para dentro de casa, Pedro disse ao pai: Eu não consigo ver Deus em lugar nenhum. O pai coçou a cabeça e olhou para a mãe. A mãe falou: É assim. Deus está em todo lugar. Ele está em tudo que você vê. A porta rangeu e Busca-pé entrou na sala. E o Busca-pé? Perguntou Pedro. Deus está nele também? Mamãe parecia não ter muita certeza. Talvez, quer dizer, é possível. Pedro apertou as pálpebras até quase fechar os olhos, e o busca-pé ficou meio embaçado. Depois, cruzou os olhos até ficar vesgo e enxergou dois busca-pés. Mas os dois tinham aquela mesma cara de cachorro. Será que Deus teria mesmo um rabo? Perguntou. Mamãe já estava farta de tantas perguntas. Dava para ver pelo jeito que ela franziu as sobrancelhas. Eu já falei, disse a mamãe. Deus está em todo lugar. Você só tem que aprender a olhar. Pedro foi lá para fora treinar essa coisa de olhar. Ele viu um ônibus escolar passando. Depois, um carrinho de bebê. Em seguida, um garoto andando de patinete. Todos pareciam bem normais, inclusive o carteiro, que parou no portão. Seu rosto estava vermelho e suado como sempre. Você sabe alguma coisa sobre Deus? Pedro perguntou. Não muito. Eu sei mais sobre onde as pessoas moram, os endereços e tal. Qual é o endereço de Deus, então? Ufa, essa é difícil, disse o carteiro. Por que você quer saber? Estou procurando por ele. O carteiro ajeitou o boné e ficou pensando. Olha só, disse finalmente. Está vendo aquela igreja enorme ali na esquina? Dizem que Deus mora ali. Tenta procurar por lá. Boa ideia, disse Pedro. E lá foi ele. Só tinha uma pessoa na igreja. Um homem com uma túnica preta comprida. Estava parado ao lado de uma mesa com uma cruz dourada brilhando em cima. Pedro andou até ele e deu um puxãozinho na roupa do homem. Esta é a sua igreja? Perguntou. É sim. Então você deve ser Deus. O homem pareceu achar muita graça nisso. Não, eu sou o padre Tiago, disse ele. Eu só trabalho para Deus. Pedro apontou para as grossas paredes de pedra da igreja. Então, tudo isso pertence a Deus? É a casa dele? É uma delas, disse o padre Tiago. Tem muitas outras por aí. Ele tem casas pelo mundo todo.
E em qual delas ele está morando agora? Pedro quis saber. Ele está morando em todas, pelo que eu sei. Todas? Ao mesmo tempo? Sim, respondeu o padre Tiago, com um sorriso. É um truquezinho que só Deus sabe fazer. Quer dizer que tem um pedaço dele aqui com a gente? Agora, nesse momento? Pode-se dizer que sim, falou o padre Tiago. Pedro se ajoelhou no chão e olhou debaixo do banco mais próximo. Olhou para o teto, levantou o pano do altar e procurou lá também. Não estou vendo nenhum pedaço, falou. Padre Tiago suspirou. Deus pode ser difícil de encontrar às vezes. Algumas pessoas passam a vida toda procurando por ele. E encontram no final das contas? Perguntou Pedro. Ah, sim, sempre encontram Deus no fim das contas. Pedro pensou em seu avô. Ele estava tão velhinho e, mesmo assim, o vovô ainda não tinha chegado no fim. Papai dissera que ele ainda tinha muitos anos pela frente. O fim parece tão longe, disse Pedro. Eu acho melhor encontrar Deus agora. Padre Tiago concordou com a cabeça tristemente. Concordo plenamente. Bem, é melhor eu ir logo, disse Pedro. Ainda tem muitos outros lugares para procurar. Saiu da igreja e foi andando. Na rua mais adiante, Pedro chegou à marcearia da Dona Mira. Ele adorava a Dona Mira. Ela era da Índia, usava uma trança comprida e uma pedrinha de diamante no nariz. E o melhor de tudo, contava histórias. Histórias sobre elefantes e princesas e selvas escuras. Ela também sempre dava uma bala para o Pedro quando a mãe dele não estava olhando. Dessa vez, ela também deu um pirulito e um abraço. O que posso fazer por você hoje? Ela perguntou. Você veio ouvir uma história? Pedro fez que não com a cabeça. Não, hoje eu estou procurando por Deus. Qual deles? Quer dizer que tem mais de um? Dona Mira abriu bem os braços. Onde eu cresci, existe uma porção de deuses. Só um já serve, falou Pedro. Então, aqui está o meu preferido. Dona Mira apontou para um quadro na parede. Essa é a deusa Kali. Ela me protege. A mulher no quadro era muito bonita, mas também era feroz e assustadora. Assustadora demais para o gosto de Pedro. Você não tem algum outro deus? Perguntou o menino. Dona Mira apontou para um segundo quadro, que tinha um homem com cabeça de elefante. Esse é Ganesh, ela explicou. Ele me traz sorte. Pedro gostou da cara de Ganesh. A tromba comprida e as orelhas enormes lembravam as histórias de Dona Mira. Onde é que ele mora? Perguntou ele. Dona Mira fez uma cara triste, igual a do padre Tiago. Quem sabe? Na Índia, talvez, no alto das montanhas. Pedro nunca tinha ido a nenhuma montanha e nem sabia onde ficava a Índia. Eu preciso de um lugar um pouco mais perto, disse Pedro. Acho que vou procurar um pouco mais por aqui. Então, ele agradeceu a Dona Mira pelo pirulito e foi embora. Pedro andou até um pequeno parque no final da rua. Viu um velho sentado em um banco. Um velho maltrapilho, com barba mal feita e só um sapato. Pedro sabia quem era. Já tinha visto o homem várias vezes no shopping. As pessoas chamavam ele de Jim e lhe davam dinheiro, porque o velho era pobre. Pedro não tinha dinheiro. Só o que tinha era o pirulito da Dona Mira, que resolveu dar ao homem. Jim sorriu. Uma boa ação merece outra, né, garoto? Disse. Então, o que eu posso fazer por você? Estou procurando Deus, disse Pedro. Tem alguma ideia de onde eu posso encontrar? Fácil, respondeu Jim. Deus e eu somos grandes amigos. Então você sabe onde ele está?
Claro que eu sei. Deus está onde ele sempre fica, disse apontando para o peito de Pedro. Ele está bem aí. Dentro de mim? Onde mais ele poderia estar? Pode olhar. Pedro fechou os olhos e tentou olhar para dentro de sua cabeça. Estava tão escuro que não conseguia ver nada. Não estou vendo ninguém, falou. É porque você está procurando no lugar errado. Deus está no seu coração, não na sua cabeça. Então, Jim botou o pirulito na boca e também fechou os olhos. Você também está procurando Deus? Perguntou Pedro. Não, estou só aproveitando o pirulito, disse Jim. Pedro chegou em casa. Quase nada tinha mudado. Papai ainda estava lendo o jornal, mamãe e Janete estavam vendo TV. Como se olha para dentro do coração? Perguntou Pedro. Depende, disse a mamãe. De quê? Depende do que você está procurando. Deus! Bem, seu coração é um bom lugar para começar. É, mas como eu chego lá dentro? Janete bocejou. Não faço a menor ideia. Papai ajeitou as folhas de jornal. Nem me pergunte. Desculpe, querido, disse a mamãe. Não sei te ajudar com esse assunto. Pedro foi lá para fora e sentou no degrau dos fundos. Buscapé veio correndo, pulou no colo de Pedro e começou a lamber seu rosto. Pedro conseguia ouvir o coração de Buscapé fazendo tum, tum, tum. O coração de Pedro respondia tum, tum, tum. Os dois corações faziam o mesmo barulho. Talvez fosse Deus falando com ele. Talvez não. Talvez ele fosse descobrir a resposta amanhã. Mas por hoje já tinha procurado bastante. Queria era brincar com o Busca-Pé. E esse é o fim da história. Me conta o que você achou, que outros livros você quer ouvir por aqui. A tia Carlota vai adorar ler para você. Até a próxima!